Seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a pediatra, epidemiologista e coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, doutora Sônia Lansky. É um prazer tê-la aqui hoje no programa Retratos. Eu que agradeço o convite, prazer é meu. Ai, que maravilha. Você é uma mulher com uma formação acadêmica vastíssima, né? Iniciada, inclusive, com a formação, a graduação em Medicina na UFMG e complementada com várias especializações, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, feitos em universidades brasileiras e também americanas, não é? E a sua primeira especialização foi em pediatria social, não é? Que parece, essa escolha, ter determinado, inclusive, os rumos da sua vida profissional, não é? Eu queria que você me explicasse o que é a pediatria social, né? Quais são as características dela, o campo de atuação e o que distingue essa pediatria, né, social da pediatria, digamos, tradicional que a gente conhece. Então, a pediatria, eu fiz 2 anos de pediatria no Hospital das Clínicas, né, da UFMG, onde eu me formei na medicina, e havia oportunidade do 3º ano. E o 3º ano de especialização, mais comum até hoje, eu acho que a pediatria social até já acabou, mas o comum seria gastroenterologia, endocrinologia, um afunilamento na especialização para uma clínica mais especializada. E havia, na época, um forte grupo da pediatria, que é a pediatria social, que ainda está lá na UFMG, a quem eu agradeço muito a minha formação, devo muito a minha formação, que é uma visão ao contrário, mais ampla, na visão mais abrangente do contexto social da vida das pessoas, determinando seus processos de adoecimento ou de saúde. E a criança, na pediatria, o que a gente pensa é que a criança, se ela tiver uma condição de vida favorável, ela pode se desenvolver com plena saúde, que inclui uma visão até bem abrangente da saúde, que não é só a ausência de doença. É desenvolver plenamente, ser feliz, né, ter uma alimentação saudável, um desenvolvimento físico, mas também mental, psicológico, afetivo, e desenvolver todas as suas potencialidades. E essa visão da saúde da criança é que me encantou e que me fez trabalhar, então, nesses rumos da saúde, do direito à vida, na verdade. Primeiro, que é a questão toda de não morrer cedo, né? Sim. Precocemente na vida, então o direito à vida, mas também o direito à vida em sua plenitude, incluindo até essa visão mais abrangente da felicidade, né? Que eu acho que é qualidade de vida, não é só ausência de doença. A medicina hoje está muito reduzida à visão da doença, ou ausência da doença. E, é verdade, né? A gente tem observado mesmo isso, né? Parece que muda assim, o foco de interesse, né? Fica muito focado na doença, ao invés de trabalhar a saúde e as prevenções todas, né? Exatamente. A medicina, ela se dá muito bem ao interesse de mercado, que é a exploração da doença. Sim. Então, são os exames, os medicamentos e toda a indústria que se desenvolve em função da doença do ser humano. E o foco na promoção da saúde, na prevenção das doenças é deixado de lado. Sim. Por isso que a gente está vivendo uma situação muito dramática em relação a isso, assim, as seguradoras de saúde, toda a indústria farmacêutica, um interesse muito grande na mercantilização, na comercialização e exploração da saúde como doença. Sim. E a gente, na saúde coletiva, na saúde pública, na epidemiologia, a gente estuda o desenvolvimento da saúde e da doença para a sua prevenção, para a promoção da saúde, para evitar o adoecimento. E aí tem a ver com a condição de vida da gente, das relações humanas, do trabalho que explora e acaba adoecendo as pessoas, né? A falta de lazer, alimentação. Ou seja, uma visão muito mais abrangente, mais holística do ser humano, né? A senhora tocou num ponto que achei interessante, que é justamente esse mercado da saúde hoje vigente, né? Que tem as suas normas, as suas leis. Eu fico pensando assim, esse tipo de abordagem,
não é, da pediatria social, ele, por ser muito mais abrangente, ele envolve um cuidado mais especial com a pessoa, orientações mais detalhadas. Imagino que deve haver algum momento em que as consultas, quando individualizadas, elas devem ser mais prolongadas, né? E isso contraria esse mercado, né? Porque esse mercado diz que tem metas a ser atingidas, né? Número de atendimentos, então as consultas são geralmente muito rápidas, não é? E lidam só com aquele ponto específico, aquela demanda em questão, que a exatamente, pessoa sem ter tempo para poder fazer essa avaliação geral. Como que lidar com essas pressões de mercado na área médica para se fazer um atendimento dessa categoria? Exatamente. Então, é uma contraposição o tempo todo, né? Se eu estou pensando principalmente por exemplo, uma gestante ou uma criança, que a saúde da criança ela começa até antes, né? Na condição da mulher, de saúde da mulher, a decisão pela gravidez, o cuidado na gravidez, no parto, e como essa criança vai nascer e o cuidado com ela para que ela desenvolva plenamente a sua potencialidade de saúde. Aleitamento materno, a alimentação, isso tudo, vacinas, o desenvolvimento, brincar com a criança, o afeto. Isso tudo, como é que você vai tratar? Por exemplo, uma criança que chega com uma queixa de um resfriado. Eu não posso visar só esse resfriado, eu tenho que pensar no todo da vida dessa criança. Eu tenho que gastar um tempo conversando com essa família, com essa mãe, ver as condições de saúde do ambiente e todo o cuidado que é feito com a criança, com quem ela fica, se ela está numa creche, porque os riscos de adoecimento são diferentes, né? E de desenvolvimento da sua saúde ao longo da vida, até da vida adulta. Está muito ligado a como eu me alimentei na infância, se eu amamentei ou não, se eu nasci de parto normal ou não. Tem muito a ver todas essas imbricações na história de vida das pessoas. Então, o tempo que você dedica, como você falou, a compreender e a abordar de forma abrangente a saúde da pessoa que está ali na sua frente, vai possibilitar uma série de ações de prevenção e de promoção, até de compreensão no cuidado que eu vou reconhecer risco. Eu tenho que trabalhar todas essas questões com a família numa consulta. Sim. Então, realmente uma consulta de pediatria, uma consulta não só de pediatria, mas com uma criança, porque envolve outros profissionais, né? Não é só o pediatra que cuida da criança, Sim. o médico de família hoje, É verdade. né? O generalista, a enfermagem, são grandes cuidadores da criança também, né? Sem Uma dúvida. equipe multiprofissional já é um outro modo de abordar, porque não fica só na visão do médico, que é essencialmente uma pessoa que foi formada para a doença. Nossa formação é voltada para o cuidado da doença. E hoje a gente sabe que o impacto da abordagem do cuidado para a promoção da saúde pode ser muito mais impactante, muito mais interessante para produzir saúde e não doença. Sem dúvida. Por falar nisso, nos anos 90, né, meados dos anos 90, a senhora já estava trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, né, de Belo Horizonte, e participou do desenvolvimento de um trabalho muito importante que buscava identificar as circunstâncias, né, que provocavam os óbitos nas crianças, né, ou seja, a mortalidade infantil. E isso, inclusive, ajudou a subsidiar algumas ações do próprio Ministério da Saúde, né, para essa questão, né, do monitoramento e prevenção dos óbitos infantis. Naquela época, quais eram as principais circunstâncias que provocavam os óbitos, né? E, complementando a pergunta, passados 20 anos desse trabalho, as circunstâncias são as mesmas ou alguma coisa foi alterada? O que mais contribui para a mortalidade infantil hoje? Então, como eu falei no início, o direito à vida é a primeira questão em saúde coletiva que nos preocupa. A mortalidade infantil ela é utilizada como um indicador do nível de saúde da população, como as suas crianças são tratadas, bem tratadas ou não, pelo índice de mortalidade infantil. Então, era muito alta a mortalidade infantil na época, ainda é alta, mas caiu muito, e na época por causas evitáveis. Então, as principais causas naquela época eram pneumonia, desnutrição e diarreia, né? Todas evitáveis. E muito relacionadas com a condição de pobreza das pessoas, né? O nível de pobreza era muito alto
né? Isso melhorou muito nesses 20 anos, não tem como, não há como questionar isso. Sim. Né? É perceptível, né? A inserção das famílias, das pessoas na sociedade de forma que elas possam ter acesso à alimentação. Então, o índice de desnutrição naquela época era 25% das crianças, um quarto das crianças menores de 5 anos naquela época eram desnutridas. Uhum. Então, eu vivi situações dramáticas de mortes de crianças por doenças preveníveis por vacina, sarampo. Isso não existe mais. É né? verdade. Desnutrição, você não vê mais. Diarreia, uma criança com diarreia a ponto de morrer, uma doença tratável, Sim. prevenível pelo saneamento, pela qualidade da água, pela condição de alimentação, pelo cuidado que a mãe tem, se ela tem uma condição de trabalho melhor que pode cuidar da criança, uma creche, alguém cuidar dessa criança, né, quando ela vai trabalhar, a alimentação que a criança recebe, isso mudou muito. E hoje, quais seriam as circunstâncias que favorecem mais a mortalidade infantil? Então, como essas causas foram praticamente zeradas, né, em Belo Horizonte, ainda a gente monitora esses óbitos, Sim. como você falou, nós começamos a ir nas casas, conversar com as famílias e ver não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista da família, por que aquilo aconteceu, para organizar nossas ações de saúde e mudar a ação para prevenir esses óbitos. E houve um sucesso nisso. Como essas causas reduziram, o que predomina hoje como causa, primeiro, é a malformação congênita, o bebê que nasce com um defeito grave e falece. É mais difícil evitar isso. Segundo, são as causas relacionadas à prematuridade, bebês que nascem prematuros. Aí a gente olha a prematuridade que podia ser evitada ou uma prematuridade que não tem jeito. E vamos nas causas também. Certo. E há os problemas no nascimento que estão relacionados com o parto e infecção relacionadas com a gravidez. Então tem muito a ver hoje como a criança nasce. Por isso que o nosso foco todo de ação está muito voltado para a gravidez e para o parto, para proteger a criança da morte evitável. Sim. Minha querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo. Não saiam daí, a gente volta já já.